falando mais um pouco, né, sobre esse projeto MLP Mini, né, que eu tinha criado. Eu vou dar mais detalhes, né, sobre ele. Então, vocês já viram aqui a parte de introdução dele, né, aqui no GitHub, do README dele, né. Sabe que ele é um projeto em TypeScript que implementa uma rede neural. Agora eu queria mostrar mais alguns detalhes, né, sobre ele, sobre o desenvolvimento dele, e até falar mais um pouco sobre aquela imagem, né, aquele slide lá que explica sobre o backpropagation, né, e também um pouco sobre os testes de integridade aqui que eu fiz, né, dando mais detalhes sobre como que eu fiz eles, né, como que eles funcionam. Por enquanto também um vídeo mais introdutório, né, mas mais pra frente eu vou fazer vídeos mais práticos assim, mostrando como ele funciona mesmo. Bom, para começar, né, o MLP Mini, né, que é esse projeto que eu falei aqui no canal, né, tanto naquele classificador de dígitos quanto naquele outro vídeo falando sobre o MLP Mini. Esse é o repositório dele, né, o MLP Mini, William Jardim /MLP Mini, e ele tem várias versões que eu andei lançando, né, desde o ano passado aí. Por enquanto são, até a data desse vídeo, né, pelo menos, até hoje, dia 14, né, de fevereiro, são 11 versões disponíveis, né, desde a versão Alpha 1.0 aqui até a Alpha 1.16, que foi a última release oficial que eu lancei, né, em dezembro de 2024. Aqui, né, você pode até baixar o zip dela, né, que o Git ele organiza o zip das versões, né. Também, agora eu vou contar um pouco sobre o início desse projeto, né. Então, o total teve, até a data desse vídeo, né, são 168 commits, atualizações, né, que eu fiz nele. A data do primeiro commit, se você puxar aqui no histórico do Git, né, entrando aqui em Next, aqui você vai ir para os commits mais antigos, né, desse projeto. Foi em outubro, né, eu criei esse projeto no dia 15 de outubro de 2024, né, e desde então fui melhorando ele, né, ao longo dos dias, aí, dos meses. Aí. E a data, então, do último commit, a gente pode ver aqui, a data do último commit, né, é dia 30 de dezembro de 2024, né, foi quando eu corrigi algumas coisas aqui nele, né, tinha adicionado mais algumas melhorias ou coisa do tipo. É isso, né, esse é o histórico, né, vocês podem consultar aqui como ele foi desenvolvido, né. Ao longo desse projeto eu tive vários erros que eu solucionei, várias melhorias que eu precisei fazer nele, várias ideias que eu tive, que eu implementei, enfim. Foi um projeto que eu me diverti bastante fazendo, foi bem divertido fazer isso, bem gostoso fazer ele. Por diversão, né, como um hobby, um passatempo, né, como eu falei, eu não tenho fins comerciais para esse projeto. Ele é um projeto open source, né, código aberto, publicado sob licença MIT, né, aqui no GitHub, né. Ele é público, sob licença MIT, mas não tem fins comerciais, ele é apenas por diversão, a fim de registrar, né, meu aprendizado em redes neurais, né, consolidar meu conhecimento e deixar registrado, né, meu conhecimento, conforme anotado, né. Esse é o que eu venho praticando desde 2021, né, com os cursos na Data Science Academy que eu fiz lá, de Machine Learning, né, um curso que eu fiz lá, Python para Data Science, muito bom. Data Science, né, também estudei junto, né, com Machine Learning na época, né, naquele curso. Aí em 2022 eu comecei a estudar sobre identificação de imagens e visão computacional. E em 2023 eu comecei a estudar sobre Deep Learning, né? Sobre redes neurais de fato. Assisti vários vídeos no YouTube, né? Fiz muita pesquisa na internet, participando em fóruns também. Vou até qualquer dia mostrar o perfil desses fóruns, né? Mas eu tive muita discussão em fóruns também, nessa época de 2023 aí. Além das pesquisas, né, que eu fazia, conversas que eu tive com o ChatGPT, né? Vídeos que eu assisti e tal. Então, eu sempre gostei de estudar sobre esse tema. Em visão computacional e Deep Learning é os tópicos assim, que eu mais gosto de estudar. Esse projeto, então, ele foi inspirado, né, em tudo que eu aprendi, né, fortemente motivado por tudo que eu estudei aí. Eu quis criar, então, minha própria implantação do zero, né, escrito em JavaScript, né, ou melhor dizendo, em TypeScript, né, que é a mesma coisa, só que tipado, né. Enfim, eu criei em TypeScript, eu achei mais interessante para esse projeto. E essa aqui é a última versão, né, oficial aqui, se vocês quiserem utilizar. A última versão que eu lancei aqui em 29 de dezembro de 2024, né, é uma versão até que considerada estável, tá usável, né, vocês podem utilizar ele aí para fazer testes, né, para acompanhar o que eu estou mostrando aqui nesse vídeo. Então, não vou dar muitos detalhes agora sobre como ele funciona em si, porque outro vídeo eu já falei sobre isso, mas eu vou mostrar mais sobre o teste de integridade, né, como que eu sei que durante o meu desenvolvimento nada saiu do planejado, né? Nada que era para funcionar parou de funcionar. Por causa que eu fiz testes aqui que eu chamei de teste de integridade. Então, primeiro eu vou explicar como é que eu fiz esse teste, né?
A primeira vez eu gerei 9 valores aleatórios na mão, né? Para serem os pesos e os bytes que vão ficar de maneira estática, né? Fixa nesse teste, né? Eu defini lá na matriz de pesos e bytes esses valores, né? Que eu gerei com um exemplo bem pequenininho, né? No problema da XOR. Então esses pesos iniciais vão ser sempre os mesmos, né? De forma estática. Aí eu criei um arquivo de script, né? Que serve para testar a integridade, né? Eu coloquei 9 pesos, né? Como eu falei, esses pesos aqui. Coloquei também o dataset do XOR, né? Eu rodei o algoritmo de treinamento, né? Rodei a rede neural lá, do exemplo do XOR. E vi que o treinamento começou com um erro 1,06 e foi caindo gradualmente até ficar bem baixinho. 000 alguma coisa, né? Como eu descrevi aqui nessa nota aqui, né? Então seria legal para um exemplo, né? Eu salvei os pesos iniciais, né? São os pesos que eu gerei ali. E os pesos finais, né? Ou seja, os pesos que foram resultantes ali. Depois que eu processei todas as épocas, né? O erro ficou bem baixinho e os pesos ficaram mais próximos, né? Para poder fazer uma estimativa do problema da XOR. Então, esse aí então foi o meu teste de integridade, né? Os pesos iniciais, dados os mesmos parâmetros, a mesma quantidade de épocas, treinando, né? Ele vai ter que produzir o mesmo resultado sempre, né? Não pode mudar. Então aqui temos aqui o resultado, né? Desse treinamento, né? O erro, conforme mencionei, e caindo, né? Ficando bem baixinho. São outros exemplos aqui porque eu tinha feito um outro teste também de integridade, né? Por causa de uma atualização que eu fiz no algoritmo, né? Aí eu precisei refazer esse teste aqui, mas a lógica se mantém a mesma, né? Na prática aqui. Ele vai ter que gerar sempre esse mesmo resultado aqui. Se não gerar esses resultados aqui, é porque está errado, né? É porque tem uma coisa que modificou ele. No caso desses hashes aqui, eles estão diferentes também por conta desse teste de integridade que eu tinha feito diferente aqui. São 2 hashes, né? Não vou entrar em detalhes nesse vídeo, senão vai ficar muito longa a explicação, né? Mas eu tenho uns hashes aqui que eu comparo, né? E tal. É sobre isso, né? Esse teste é mais para comprovar que as atualizações que eu faço não destruam o algoritmo, né? Façam com que ele continue funcionando. Então tem até versões antigas desse teste aqui que eu fiz consultando esses links, né? As anotações do algoritmo eu já mostrei, né? Como que elas funcionam aqui. Então uma explicação de como que o backpropagation funciona. E o principal, né? Aqui também é os slides, né? Que eu também já mostrei, mas faço questão de mostrar de novo porque é bem interessante. Que mostra como que calcula, né, os gradientes das unidades, né, usando o backpropagation, né, como que ele funciona. Então aqui tem uma explicação em texto, né, nesses slides, se vocês quiserem ler também. E uma explicação resumida, né. Então ele pega o gradiente de cada unidade da camada seguinte, multiplica esse gradiente, né, pelo peso que conecta a unidade da camada atual, da camada oculta atual, e ele soma, né, todos os valores para obter o gradiente total, né, da unidade da camada oculta. Explicando isso de uma forma diferente aqui, né? Nós temos então camadas, né? Camada A e camada B. Então a camada A é a camada oculta e a camada B é a camada de saída, né? Na primeira etapa, né, de propagação, todas as unidades produzem suas saídas, né, e o modelo produz sua estimativa, né? A saída B1 e a saída B2, né? Que é a saída da unidade B1 e a saída da unidade B2, né? Respectivamente aqui. Aí nós calculamos o erro, né, dessas unidades, fazendo a diferença entre o valor desejado, né, o valor esperado, né, e o valor real, multiplicando pela derivada da função B1. E no caso do B2, a derivada da função B2. Isso para calcular o erro na camada B, na camada de saída, né, da estimativa final. E para calcular o erro na camada oculta, né, nós fazemos aqui um somatório, né, então do erro das unidades da camada seguinte. Né, você soma todos os erros da camada seguinte, multiplicando por um peso, né, no caso pelo peso que conecta, que cria essa conexão aqui. Então aqui temos o erro de B1 vezes o peso de A1B1, mais o erro de B2 vezes o peso de A1B2. Se tivesse B3, B4, B5 aqui, etc., ele ia continuar somando aqui nesse mesmo padrão, né? Erro vezes o peso, mais erro vezes o peso, mais erro vezes o peso, sempre nesse padrão. No caso, a derivada da função aqui desse exemplo é a função sigmoide. A derivada dela é essa, né? Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo sobre derivada, né? O que é derivada, como que calcula de um jeito mais matemático, porque não é intuito desse vídeo, né? Mas eu também estudei sobre cálculo diferencial e mais pra frente eu vou estar fazendo vídeos sobre esse assunto, inclusive usando programas para calcular derivadas, né? E comparar essas derivadas aí
eu vou mostrar como que faz isso. Mas essa é a explicação sobre o MLP Mini, né? Um pouco sobre o histórico de desenvolvimento dele, né? Uma inspiração inicial, né? Desses estudos que eu queria criar uma implantação baseada no meu conhecimento que eu estava aprendendo, né? E é isso, né? Esse projeto aqui vocês podem conferir, né? Vocês podem visualizar esses commits, né? Baixar aqui a última versão e testar. Ele está funcionando, essa versão que ela está instável, né? Para testes, né? Inclusive tem até um link, se vocês ficarem curiosos, né? Para o chat, né? Eu disse que esse projeto ele foi uma implantação independente, né? Gerada com a ajuda de inteligência artificial. Se vocês entrarem nesse link, né? Vocês vão encontrar a conversa que eu tive com o ChatGPT, né? Em outubro de 2024, que foi quando eu estava querendo começar esse projeto. Então, é isso, né? Eu descrevi esse projeto aqui. Só um vídeo de curiosidade mesmo para dar mais detalhes, né? Sobre o MLP Mini. Vou fazer mais vídeos então sobre outros projetos que eu fiz também e vou estar postando no canal.